descobrindo. Mateus 15, de versículos 21 a 28, diz assim: saindo dali da onde? De Jerusalém. Jesus veio de Jerusalém, ele foi para uma região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: eu não fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso eram os gentios, né, minha gente? Aqueles que não eram judeus. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Por quê? Os gentios eram chamados de cãos. Então Jesus está aqui, né? A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. A filha estava presente, minha gente? Não. Mas Jesus, quando ele libera uma palavra, essa palavra vai lá onde está o problema e resolve o problema. Amém? Pai querido, nós oramos nesse momento que essa palavra venha a ser ministrada à nossa fé, que nós possamos aplicar e ver respostas extraordinárias de Deus na nossa vida, na nossa família, e especialmente na vida de cada mãe que está presente aqui agora, ou que está assistindo essa mensagem pela internet. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu sempre falo aqui, queridos, você já me ouviu falar várias vezes, que certas oportunidades não se perdem. Por quê? Porque às vezes elas nunca mais se repetem. E segundo, porque uma oportunidade perdida é uma possibilidade perdida. Quando uma oportunidade aparece na sua vida, você não sabe que possibilidade aquela oportunidade pode trazer para você. Nós temos vários exemplos, querido. Bartimeu, que estava à beira de Jericó, foi a última vez que Jesus passou por Jericó, quando Bartimeu deu de gritar e chamar por Jesus. Se ele tivesse perdido aquela oportunidade, ele estava pedindo até hoje na beira do caminho. Zaqueu, quando subiu na árvore, a mesma coisa aconteceu. Os discípulos, queridos. Interessante, nós não tivemos nenhum discípulo que disse não para Jesus. Jesus, à medida que ia chamando eles iam largando a pesca. Mateus largou a coletoria, não é? Todos eles disseram sim. Eles nem sabiam o que é que aquilo ali ia trazer para a vida deles, mas eles foram corajosos de acreditar nas possibilidades daquela oportunidade. E esse texto aqui, queridos, fala para nós de uma mãe desesperada. Tem alguma mãe desesperada aqui? Eu acho que toda mãe é desesperada. Esse texto fala de uma mãe desesperada aqui, que ela não perdeu uma oportunidade no meio daquilo que ela estava vivendo. Ela estava vivendo uma situação difícil, e quando a oportunidade apareceu, ela não perdeu a oportunidade de fazer alguma coisa, de tentar alguma coisa, de fazer algum movimento. Ela não deixou aquela oportunidade passar. E graças a essa oportunidade que ela teve, que ela correu à terra, ela viu a possibilidade, uma possibilidade que para ela era tão remota,
que foi a cura da sua filha. Então a gente pode se perguntar, como é que isso aconteceu? E é muito bom a gente estudar o contexto que um milagre aconteceu. Você leu aí junto comigo que saindo dali, Jesus saiu de Jerusalém, queridos, e foi para uma terra, né? Jesus ainda estava vivenciando o luto de João Batista. Você sabe que um luto ele tem 3 fases. A primeira fase é a fase da negação. A primeira fase dura 1 mês. Depois tem mais 3 meses, que é a fase da raiva, da revolta. E depois, os últimos 6 meses, é a fase que a pessoa começa a se conformar. Eu sempre digo para as pessoas que às vezes me procuram, né, a restauração de um luto, às vezes dura 1 ano. 1 ano. E Jesus aqui ainda estava vivendo isso, minha gente. João Batista tinha sido morto. E por outro lado, Jesus aqui, nesses capítulos de Mateus, ele estava vivendo o pior período de perseguição, de oposição, de confronto dos fariseus. Então veja só, por um lado, se podemos dizer, pelo lado de dentro, Jesus estava vivendo uma tristeza. Talvez tenha alguém aqui assim hoje. Do lado de dentro você está vivendo uma tristeza. Jesus estava do lado de dentro vivendo uma tristeza. Jesus era humano, ele era Deus, mas também ele era homem. Ele chorava, ele cansava, então ele dormia, ele comia. Glória a Deus. Então Jesus, do seu lado humano, ele estava triste, porque tinha perdido alguém tão importante para a vida dele. Por outro lado, do lado de fora, perseguição, ataques, oposição, afrontas, ameaças. E aí a gente entende por que ele se retirou para Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, queridos, eram terras que não se falava de Deus. Eram terras que se viviam até idolatria. Eram terras que não se falava de Messias, que não se falava de milagres. Então Jesus se retirou para esse lugar para ficar sozinho. Alguém aqui já teve vontade? Sim. Mas se eu pudesse ir para uma praia, ficar sozinho. Vamos dizer, querido, aquilo que a gente já falou aqui, né? Jesus talvez estivesse num modo assim. Será que vale a pena esse ministério que eu estou vivendo? Com perda, com perseguição, com ameaça, com afronta. É como se Jesus estivesse assim um pouco desesperançado, queridos. Como tem uma irmã da nossa igreja que diz, a obra é espinhosa. Não é verdade, querido? Então Jesus estava vivendo um momento que ele estava pensativo, queria ficar na dele, queria pensar um pouco, queria sair daquele meio ali, porque uns cobrando dele uma coisa e outros afrontando ele. Então ele foi para Tiro e Sidom, porque ali ele não corria o risco de ser reconhecido. Eu adoro, queridos, quando eu viajo, quando eu vou para algum lugar, e eu entro numa igreja que ninguém me conhece. Olha, eu adoro. Eu entro, ninguém sabe quem eu sou. Eu posso levantar as mãos, eu posso chorar, eu posso fazer o que eu quiser, porque ninguém me conhece. Amém, querido? Amém. Não é? Então Jesus queria ir para um lugar onde ele não fosse reconhecido, que ele não corresse o risco de vir mais perseguição, de vir mais oposição. Ele precisava renovar as forças dele, renovar o ânimo dele, a sua força física, para poder continuar o que ele tinha que continuar.
Então a gente pode dizer aqui que nesse momento, Jesus, na sua humanidade, ele estava meio desesperançado. Ele estava pensando, reflexivo, vamos dizer assim, que ele estava mais para dentro, pensando nas coisas que ele estava enfrentando. Como você às vezes, querido, fica calado, quieto, para dentro, pensando em tudo que você está enfrentando, que você está vivendo. Jesus estava assim, querido, num momento para dentro. E de repente vem ao seu encontro uma mãe exatamente o oposto dele. Uma mãe completamente para fora. Uma mãe que já não aguentava mais viver o que ela estava vivendo. Uma mãe que não aguentava mais ficar calada. Uma mãe não aguentava mais ficar quieta enfrentando o que ela está enfrentando. Então, olha os opostos, como às vezes eles criam possibilidades, eles criam oportunidades. E essa mulher estava num estado de ânimo totalmente diferente de Jesus. Jesus na dele, quieto, sossegado, pensando, reflexivo. E a mulher chega desesperada, botando já para fora, e ela já chegou entregando a causa do desespero dela. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente demoniada. Ela já chegou com o diagnóstico. Ela já foi entregando a causa do desespero dela. Era filha. Você sabe, querido, que problema de filha é problema de mãe. Problema de filho é problema de pai. Não tem como. Qual é que é a mãe que fica indiferente ao que está acontecendo com a sua filha? Ou o pai que fica indiferente ao que está acontecendo com o seu filho? E essa mulher, querido, apesar porque ela era cananeia, ela também vinha de uma terra de idolatria. Ela também vinha de uma terra que não se falava em Deus. Mas, de alguma forma, essa mulher ouviu falar de Jesus, dos feitos de Jesus, das curas que ele fazia, dos milagres que ele operava, não é? Então essa mulher, certamente esse problema dela, queridos, não era de ontem, era um problema que já se arrastava. Essa mulher já vivia num conflito, daquilo que a gente tem falado muito nesses últimos dias, entre desistir e insistir. Eu insisto, ou eu desisto? E ela, sabendo que Jesus estava lá, veja só, querido, ela partiu para a ação. Glória a Deus. Ela foi até meio invasiva, porque ela gritava. E uma mulher, quando grita, ela grita com propriedade. Amém, querido? Amém. Ela não perdeu a oportunidade de chamar a atenção do Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus que Jesus não lhe respondeu palavra. Já viu quando alguém fala com você, você fala com alguém e parece que você falou com a parede? Você fica com o quê, meu irmão? Diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus foi completamente frio, desinteressado, indiferente. E pela palavra dos discípulos, dá a entender que essa mulher insistiu de forma significativa. Não é? É porque ele falou, manda ela embora, faz alguma coisa, porque ela vem gritando atrás de nós. Você já passou por isso, querido? Alguém na rua te pede alguma coisa? Aí você diz que não tem, não pode, e a pessoa vai atrás de você, e aí você diz, não tem, e a pessoa vai e insiste. Aí você, para fugir, entra na farmácia, ele entra na farmácia atrás de você. Tem pessoas que quando pedem, são insistentes. Talvez você tenha um filho, uma filha, que é insistente, que quando pede mesmo, insiste. Então essa mulher, de alguma forma, ela insistiu ao ponto
discípulo interceder, ele manda ela embora, ela está vindo gritando atrás da gente. E aqui, queridos, é muito interessante que a gente vê Jesus usando um argumento que ele já tinha usado antes, muito parecido com o que ele usou com a mãe dele. Quando a mãe dele chegou e disse para ele assim: olha, o vinho acabou. Ele disse assim: o que é que eu tenho com isso? Olha aqui para mim, presta atenção na palavra de Deus que está sendo pregada. Quando a mãe falou: Jesus, o vinho acabou. Jesus disse assim: o que é que eu tenho com isso, mulher? Ele não queria se envolver naquilo. E aqui ele fez parecido. Ele disse assim: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher era cananeia, a mulher era gentia, a mulher era de terras que não eram judeus. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que ele queria ficar na dele. Ele não queria se envolver. Às vezes a gente faz isso também, querido. Alguém está contando um problema perto da gente. Eu vou fingir que isso não é comigo, eu vou fingir que eu não estou ouvindo, eu vou ficar na minha. Mas aí a pessoa insiste: estou falando contigo. Não é? E essa mulher, de alguma forma, queridos, ela chamou a atenção. E aqui ela usou, não é? Ela fez algo que Jesus poucas vezes viu acontecer na sua vida. Porque a mulher se prostrou diante dele. A mulher adorou e disse: Senhor, me ajude. Queridos, aqui Jesus já sabia o que ele ia fazer. Lembra quando ele perguntou para Filipe: Filipe, quantos pães vocês têm? Jesus já sabia o que ele ia fazer. Então aqui, quando a mulher se prostrou, se ajoelhou, se jogou no chão e disse: Senhor, ajude-me, Jesus já sabia o que ele ia fazer. Por quê, queridos? Presta atenção nisso. Se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, chama a atenção de Jesus, é quando a gente adora Ele, mesmo quando a gente não tem motivo nenhum para adorar. Quando a gente louva Ele, mesmo quando a gente não tem motivo nenhum para estar louvando. Quando a gente bendiz o nome do Senhor, mesmo quando a gente não tem motivo nenhum para estar abençoando, bendizendo ao Senhor, né? E especialmente isso é uma coisa que chama a atenção de Deus. Uma pessoa desesperada, uma pessoa angustiada, mas ainda assim prostrada, ainda assim adorando, ainda assim cantando, ainda assim louvando, ainda assim agradecendo. Amém, querido? No caso aqui era uma mulher desesperada por causa da filha dela, né? Então ela adorou. E a adoração, querido, ela chama a atenção de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus se entroniza nos louvores. Quando você começa a cantar, o trono de Deus desce. Amém, queridos? Você chama a atenção de Deus. Quando você começa a louvar, está desesperado, está com medo, está angustiado, está aflito, não vê saída, não vê solução. No entanto, você está com a boca aberta, louvando a Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus. Queridos, isso chama a atenção de Deus. Isso chama a atenção de Jesus. Amém? E aí, Jesus ali, ele já viu, ele já sabia o que ele ia fazer com aquela mulher. Aliás, queridos, cadê as mães aqui? Quem aqui é mãe? Vocês são muito abençoadas por Deus. Por que mãe é abençoada por Deus? Porque não existe na Bíblia uma mãe que tenha orado a Deus que Deus não tenha respondido. Por isso que eu falo sempre às mães: ora, mãe, ora pela tua filha, ora pelo teu filho. Não existe na Bíblia uma mãe que tenha orado que não tenha recebido uma resposta de Deus. E Jesus respondeu, versículo 26, ele respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ele estava fazendo uma provocação com a fé dela. Mas aí a mulher fez uma terceira investida.
3 vezes ela pediu, querido. 3 vezes ela clamou. 3 vezes ela bateu na porta de Jesus. Ela fez uma terceira investida. Ela foi insistente. É verdade, Senhor. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aqui os cachorrinhos, querido, é uma figura dos não-judeus, dos gentios, daqueles que não viviam em aliança com Deus. Então é uma figura metafórica aí, né? Aí Jesus nessa hora, quando ouviu isso, disse: mulher, grande é a tua fé, grande a fé que você tem, que seja feito como você quer. Amém, queridos? Amém. Presta atenção, queridos, já estamos terminando aqui. Presta atenção como às vezes os paradoxos criam oportunidades. De um lado, um homem desesperançado, que Jesus era homem. Um homem triste. Um homem que estava sendo atacado, perseguido, sofrendo ameaças, afrontas. Um homem que queria ficar um pouco sozinho para descansar. Do outro lado, uma mulher totalmente desesperada, porque ela vivia um problema que ela não encontrava uma solução, que ela não encontrava uma saída, que ela não sabia como resolver. Veja só, queridos, como às vezes os opostos criam possibilidades, criam oportunidades. E aí a gente vê aqui, queridos, que essa mulher que tinha sido estimulada a desistir, ela não foi só estimulada a desistir pelos discípulos. Quanta gente já ter dito para ela: desiste. O problema da tua filha não tem mais solução. Você não tem mais saída, não. Se conforma. Teu filho, isso não tem mais saída. Isso não tem mais solução. Entendeu? Essa mulher que tinha sido estimulada a desistir, ela obteve o que ela queria, que era a cura da sua filha. A gente vê aqui uma segunda coisa interessante, querido. Dizem aqueles que sabem mais do que a gente, que essa foi a única mulher que, além de receber um milagre, ela foi elogiada. Se tem uma coisa que mulher gosta, é um elogio. E Jesus disse: mulher, grande é a fé que você tem. E os autores bíblicos fazem questão de frisar que essa foi a única pessoa que recebeu um elogio de Jesus. Uma mulher. Vocês são muito abençoadas, viu? E uma segunda coisa, uma terceira coisa, eu falei, né? Essa mulher obteve o que ela queria. Essa mulher ainda ganhou um elogio. E terceiro, segundo os autores bíblicos também, aqui Jesus começava a fazer algo novo no ministério que ele nunca tinha feito antes. Atender alguém que não era judeu. Atender gente que era gentia que não era judeu. Então Jesus aqui começava, aqui nesse milagre, Jesus começava um ministério voltado aos gentios, voltado aos não-judeus. Então presta atenção, querido, como eu disse no princípio, a gente nunca sabe o que uma oportunidade pode trazer de possibilidades. Você nunca sabe. Uma oportunidade que bate na tua porta, um telefone que toca, um zap que chega, um e-mail, algo que diz, chega para você. Você nunca sabe o que aquilo pode trazer para a sua vida. Que possibilidades aquilo pode trazer para a sua vida. Amém, querido? Amém. E aqui nós vemos uma coisa bem interessante, é que esse milagre, ele abriu possibilidades para a vida da mulher e para a vida de Jesus. Às vezes, querido, nós, com aquilo que fazemos, abrimos possibilidades para Deus fazer coisas que só Ele quer fazer. Amém? Amém? Amém. Então nós vemos aqui que nesse texto que ambos foram oportunidades, tanto um para o outro.
a mulher, como procurando o Senhor Jesus, foi uma oportunidade para ela obter a cura da sua filha. Graças a Deus. E para Jesus foi uma oportunidade, uma possibilidade dele ministrar pela primeira vez salvação aos gentios. Diz que foi a partir de aqui é que o evangelho foi alcançando aqueles que não eram da casa de Israel, aqueles que eram gentios. Amém? De uma certa forma, queridos, essa mulher colaborou para hoje nós estamos aqui louvando a Deus. Amém? Porque nós não somos filhos de Israel. Amém? Nós não somos judeus. Mas graças a essa mulher insistente, invasiva, gritante, o evangelho, através dela, se expandiu na vida de muita gente. Amém, querido? Então, eu queria falar especialmente a você que é mãe, a você que é pai, você que ora, que intercede pelo teu filho, que insiste. Você não tem ideia quantas pessoas podem ser alcançadas quando você ora por um filho, quando você ora por uma filha. Você não tem ideia de que coletivo que pode ser alcançado quando você ora por alguém que hoje para você está numa situação final. Então eu queria nessa manhã, de maneira especial, orar pelas mães insistentes. As mães que de vez em quando dão uns gritos. Tem alguma mãe aqui que de vez em quando dá uns gritos? Sim. Eu queria orar por você, porque o que Deus tem para a sua vida não é só para a sua filha. Não é só para o seu filho. É para muito mais. Jesus foi orar pela uma mulher que tinha uma filha e muitos gentios foram alcançados por causa dessa mulher. Amém? Então eu queria pedir nessa hora que as mães insistentes aqui, que oram por seus filhos, que ficam também desesperadas às vezes, que ficassem de pé. Olha só, vou dar uma sopa para os pais também. Tem algum pai aqui que também é insistente? Que ora muito? Não é? Eu queria orar por você. Não é orar por você. E eu queria convidar você, queridos, olha só. Vamos fazer uma coisa diferente aqui. Vamos ser direto. Vamos ser objetivo. Não vamos fazer aquela oração, Santo Deus e Santo Pai, Deus disso, Deus daquilo, e não sei o que. Jesus, ajuda-me, minha filha está horrivelmente demoniada. Então eu queria encorajar você a fechar teus olhos. Em primeiro lugar, fala o nome do teu filho, da tua filha. Fala. Jesus está aqui, querido. Amém. Fala o nome da tua filha, Tatiana, Bianca. Fala o nome da tua filha. Fala o nome do teu filho. Especialmente se você hoje se preocupa com o futuro desse filho, com o amanhã desse filho, com o que ele vai viver, com o que ele está enfrentando. E vá direto ao ponto. Deus, ajuda minha filha, porque ela está, aí é você que vai usar as tuas palavras. Essa mãe desesperada diz, ajuda minha filha porque ela está horrivelmente endemoniada. Essa palavra que Jesus orou e a mulher, e a menina foi curada. Não sei se o que a menina tinha era uma doença, mas na percepção da mulher, da mãe, aquilo era um demônio que estava tomando conta da filha dela. E mãe é exagerada, né, queridos?
Então, querido, que você mãe, você pai, você que está aí, talvez não é pai, não é mãe, é filho. Então ore por alguém da sua família. Quem sabe sua mãe, quem sabe seu pai, quem sabe alguém que você sabe que está vivendo um momento difícil. A gente vê que essa mulher aproveitou essa oportunidade, mesmo tudo contra ela. Não era judia, não vinha numa terra que se acreditava em Deus. A princípio foi desprezada, foi tratada com indiferença, mas a insistência dela provocou um milagre, aconteceu. E a oportunidade se transformou uma possibilidade na vida dela de uma cura na filha, e ela abriu uma possibilidade na vida do ministério de Jesus. E dali para frente, Jesus passou a olhar os gentios com outros olhos. Então, Pai querido, nós queremos te agradecer, porque às vezes esses momentos extremamente difíceis para nós, momentos de medo, momentos de angústia, momentos de desespero, especialmente, Pai, quando nisso está envolvido filho, filha. Isso é uma coisa que mexe muito com uma mãe, mexe muito com um pai. Mas muitas vezes esse momento que para a gente é um momento difícil, para o Senhor é um momento de o Senhor fazer algo inteiramente novo, algo diferente, algo extraordinário, algo que vai muito além daquilo que a gente está te pedindo. Essa mulher pediu pela filha, só que muitos gentios foram alcançados por causa do pedido dessa mulher. Então, meu Pai, nessa hora, nós como mães, como pais, ou talvez como familiares, intercedemos por aqueles que nós vemos ao nosso redor, que dão em nosso coração uma angústia, uma aflição, um desespero, porque não vemos uma solução, não vemos uma saída, mas o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Jesus é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Então, Jesus, nós clamamos, nós levantamos o nome dos nossos filhos, nós levantamos o nome de familiares. Eu levanto, Pai, o nome de cada mãe presente aqui. Só o Senhor sabe o que passa no coração dessa mãe. Que ela saia da casa de Deus sem tristeza, que ela saia da casa de Deus sem aflição, que ela saia da casa de Deus sem angústia, sabendo que o filho dela está nas mãos de Deus, sabendo que a filha dela está nas mãos, estando nas mãos de Deus, Deus pode fazer qualquer coisa. Então, Pai, eu abençoo as mães aqui presentes, Pai, que o amor delas é que está clamando a Ti nessa hora por uma filha, por um filho. Nós pais, nós familiares, clamamos pela nossa família, Pai. Move-te, Pai, lá onde estiver a filha não estava presente, aonde estiver a filha, aonde estiver o filho, aonde estiver os familiares, aonde estiver as pessoas, nós clamamos por elas, pela fé que nós temos na obra de Jesus, que é perfeita e completa. Então, Pai, nós entregamos essas pessoas nas Tuas mãos, e pela fé nós já levantamos as mãos e Te agradecemos. Muito obrigado. Agradeça, querido. Você chama a atenção de Deus quando agradece pela fé. Agradece, embora você ainda não tenha um resultado nas tuas mãos, embora você não tenha uma solução, mas você já agradece, porque você sabe que Deus é fiel e que a tua oração está sendo ouvida, e no tempo de Deus ela vai ser respondida. Que o nome de Jesus, que o nome de Deus, que a presença do Espírito Santo seja engrandecida por todos nós nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.